Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos trabalhar o livro Cuidado, não olhe para trás, da Stella K. Vamos fazer a análise, comentar um pouquinho do livro, tá bom? Então veja, a história é narrada por um garoto de 11 anos. Ele tem um diário onde escreve tudo o que se passa. Aqui, o texto, né, da Stella K começa nesse novo prédio onde a família vai morar, né? Tá aqui o pai, a mãe, os dois filhos. Aqui é o Caruncho, aqui é a Ina, aí o pai do garoto, daqui a pouco eu dou o nome dele. Então, e todos os moradores aqui do prédio têm um motivo para estarem aqui nesse prédio. Tudo começa quando a família se muda para o novo apartamento. Aquele prédio era um mistério insondável. O menino descobriu que todos os moradores guardavam incríveis segredos. Então vamos aos personagens. Então, o Caruncho, que eu mostrei ainda há pouco, da família, não é? O Caruncho era um garoto de 11 anos, filho de Carlos Peroba, era um menino curioso e observador, né? Quando ele chegou nesse apartamento, ele notou assim comportamento estranho nos moradores. E ele começou a investigar. Tinha o Gaspar, que é o personagem principal, né? É o bandido, como se fala. Ele era proprietário de quase todos os apartamentos, pão duro, mal encarado, não gostava de criança. É o próprio Casca de Ferida, como os meninos chamavam. Morava no 41, com um gato, tá? Neurótico, terrorista. E esse personagem, gato, ele passou por uma experiência científica com um dos personagens que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, gato é um terror. Tem cara de monstro de desenho animado e salta em cima da pessoa e arranha quando é ameaçado. Não suporta estranhos e não é normal. O gato, ele passou por uma experiência científica com um dos moradores que era cientista lá, um farmacêutico, e modificou o pobre gato. E por isso que ele ficou, essa criatura, muito, assim, não suportava a presença de ninguém que ele atacava. Sumiko é a filha do zelador, ela tem 10 anos. Tá? O zelador era o Hiroshi. Então veja, continuando aqui com personagens. Palmito é filho de Manuel Palmeira, não é? Um garoto também de 11 anos, português e mora no 32. Dona Laila mora no primeiro andar, tem uma aparência de uma velhinha. É surda, mas na verdade ela era a mulher mosca aranha. Ela estava morando nesse prédio, mas ela se disfarçava. Ela aparentava ter 80, mas ela podia ter uns 50 anos. E essa mulher, ela escalava prédios. Né? Ela tinha uma academia no apartamento dela. E ela estava morando no prédio como para fazer uma investigação contra
uma investigação com o Gaspar, né, que era um terrorista. Seu Jacó era o farmacêutico, né, que mudou a aparência do gato e o comportamento do gato e de outros animais e plantas, né? Seu Gaspar é farmacêutico, mora sozinho, criava minhocas gigantes que ele achava que estava aprendendo a se comunicar uma com as outras. Fazia experiência com plantas e animais. O Mr. Bullis, que os meninos apelidavam de Bulinho, era detetive. Márcio, o síndico, pensava que ele era ex-presidiário. Então ele estava lá, morando lá, disfarçado. Tá? Tudo isso os meninos descobriram. Ele foi contratado por uma organização mundial protetora de animais e da natureza em geral. Viera atrás de um cientista extremamente perigoso, um louco irrecuperável que tinha feito sucesso com experiência com animais e plantas. Ele estava atrás justamente do seu Jacó. O seu Jacó era um nome falso que ele usava, e esse Mr. Bullis, ele tinha um amigo também, né, que visitava, era o psiquiatra de animais. E esses moradores todos tinham um objetivo, não é, para estar morando lá. Vanilda é a mãe de Sumico, a garota, tá? Dona Frica é uma moradora também do prédio. Foi a dona do cachorrinho que sumiu. Então o cachorrinho dela desapareceu. Foi o cientista lá, o farmacêutico, que pegou o cachorrinho e fez experiência lá com o bichinho. O Dr. Breck é psiquiatra de animais. Carlos Peroba era o pai do Garuncho. Garuncho era o garoto investigador. Ele que começou toda a investigação, depois ele conheceu a Sumico e o outro menino, o Palmito. E os três estavam investigando os moradores. Eles observavam a caixa dos correios e vendo tudo que acontecia no prédio, né? A Ina era Marina, era a irmã caçula do Caruncho. Essa garota, ela só tinha 10 anos, tá? Mas ela vem depois ter uma participação juntamente com os outros garotos na investigação. Manuel Palmeira era o pai de Palmito. Esse Manuel Palmeira, ele também tinha um motivo, assim, para estar no prédio. Era um prédio, assim, que era mais em conta o aluguel, e todas essas pessoas eram subordinadas a Gaspar. Tá? Quando o Manuel Palmeira apareceu para alugar o apartamento, tem uma série de fatos, assim, que o Gaspar tirou vantagem com esse Manuel Palmeira, o pai do Palmito. Agora aqui, ó. Ina é ela, tá? A irmã caçula de Caruncho leu o diário do menino. Então, tudo que acontecia, o Caruncho escrevia no diário, toda a investigação. E a irmã dele só tinha 10 anos e leu o diário dele, que é o Caruncho, tá? Alguém andou lendo o meu diário secreto. Tá. Aqui pelo aspecto, acho que é a menina, não sei. Bom, aconteceu o seguinte, a menina, a Ina, ela conseguiu algumas informações
ela ficou amiga da outra garota, e aí ela conseguiu algumas informações juntamente a dona Laila. Elas conseguiram entrar no apartamento da dona Laila, tomar chá, e ela também começou a investigar. E aí ela descobriu muitas coisas lendo o diário, tá? Lendo o diário do irmão dela. Aí o irmão viu que ela já sabia de muita coisa, então deixou que ela entrasse para o clube para investigar. Cada narrador do prédio tinha um segredo. Então vamos lá aos segredos. Deixa eu dar uma olhada aqui na frente. Então cada morador do prédio tinha um segredo. Os moradores do prédio tinham uma razão para o Gaspar terrorista aceitá-los como moradores. Manuel Palmeira, pai de Palmito, era inventor e tinha uma firma de importação. O sócio dele morava em Portugal e lá eles desenvolveram a última invenção e fabricaram uma enorme quantidade dessa invenção. Só que a patente foi registrada na Europa. Aqui no Brasil, a papelada ainda não estava pronta. E Manuel Palmeira conheceu o Gaspar, que se ofereceu para ajudá-lo, alugou apartamento, enfim. Essas peças, né, a invenção do seu Manuel Palmeira, iam entrar no Brasil como produto comum, sem a inovação que o Manuel Palmeira tinha feito, porque ele não tinha patente ainda. E aí o Manuel Palmeira importou 10.000 pares de tamancos de madeira e dentro dos saltos dos tamancos estavam embutidos radinhos de pilhas. Os tamancos eram musicais, ligados por um controle remoto que ficava preso ao cinto. Isso vocês vão encontrar na página 66. O quente para a última estação. As pessoas iriam à praia com música nos pés. As mãos ficavam livres e os saltos de madeira batiam um ritmo, uma curtição. O Gaspar e o cúmplice trocaram os radinhos de pilha por outra coisa que está escondida no compartimento secreto dos tamancos. Então, esse morador, ele foi enganado. A invenção dele, o Gaspar conseguiu substituir o radinho lá dos saltos dos tamancos por um dispositivo perigoso, tá? Uma arma secreta lá nos tamancos. Então veja, nesse prédio, no quinto andar, Gaspar escondeu os tamancos com a arma química introduzida nos saltos e deixou Gato de guarda. Ora, Gato era violento e não suportava assim ninguém. Ele atacava mesmo. Aí aqui mostra os segredos do quinto andar. Tá? A foto lá, aqui é o caruncho, então a foto lá do diário é o caruncho mesmo, confundi com a irmã dele. Então veja os segredos do quinto andar. Aqui os tamancos estavam lá, eles não sabiam de nada dessa arma química. E o garoto foi e
com uma chave que eles conseguiram tirar o molde e tudo. O garoto invadiu assim, bem tarde da noite, e entrou e conseguiu um par de tamanco, só um pé, né? E saiu correndo porque um outro morador do prédio, o tal do detetive, ele seguiu o garoto e até ajudou, porque Caruncho, quando saiu, deixou a chave na porta, enfim. Ele saiu desesperado. E o detetive ajudou. Limpou tudo e guardou a chave. E aí Gaspar não descobriu nada. Só descobriu depois. Então, todos os moradores estavam no prédio por algum interesse, né? E o Gaspar dominava cada um deles, ou pensava que dominava. Até Carlos Peroba, pai de Caruncho, trabalhava numa promotora de eventos, daquelas que preparavam atividades artísticas e esportivas. Estava programado um monumental show de rock no estádio de futebol. Jornais e TVs estavam dando a maior cobertura. Seu Carlos estava atarefadíssimo. O sucesso prometia ser estrondoso. Brindes surpresa iam ser distribuídos a todos os presentes. Os brindes eram os tamancos importados, a maior novidade para o próximo verão. Eles tinham um salto, um dispositivo eletrônico que responde a um código formado por determinados sons. Durante o show vai acontecer uma surpresa. Então, o pai do Garuncho, ele era promotor de eventos, tá? Quando o menino ouviu isso do pai e a garota, eles ficaram assim, preocupadíssimos. E porque o pai não sabia de nada, tá? E, na verdade, essa surpresa que ia ter era justamente a arma química que estava no salto dos tamancos, tá? Ele ia distribuir os tamancos durante o show e o gás atingiria todos os participantes da festa. Tá? A dona Laila, ela era uma senhorinha, né? Que morava no prédio, no primeiro andar, gostava de criança, mas, na verdade, ela era uma agente acrobata, que estava no prédio e também estava investigando Gaspar. Ela recebia os garotos na casa dela, e as garotas, né, Ina e Sumico, e oferecia lanche e tudo. Os meninos pensavam que ela era uma velhinha, mas na verdade ela era um investigador também que disfarçado lá. Né? Aí, os segredos do quinto andar, né? Foi o que passou agora. Voltar um pouquinho. Os segredos do quinto andar. Os garotos resolveram correr o risco e entrar no apartamento e descobrir o que Gaspar escondia de tão perigoso no quinto andar. Eles fizeram uma cópia da chave e Caruncho conseguiu um pé de tamanco com a ajuda do investigador Mr. Bullis, que era o Bulinho. Esse Bulinho foi um apelido que os meninos colocaram. Ele era um investigador da Interpol, Polícia Internacional, mas Gaspar pensava que ele era um ex-presidiário. Caruncho esqueceu a chave na porta com a confusão de gato, e esse detetive, o Mr. Bullis, ajudou, né? Neste apartamento estava Gato e o cachorrinho de Dona Frica, tá? Que havia desaparecido, esse cachorrinho dela. Ela vivia muito triste, reclamando
que o cachorrinho dela tinha desaparecido. O cachorrinho estava lá e estava todo transformado com a experiência do cientista maluco. Então, o Caruncho, ele conseguiu entrar no quarto onde estava escondida a arma química. O gato avançou no detetive, rolou escada abaixo, e foi aquela confusão. Mas o Caruncho conseguiu escapar com o pé de tamanco. Então, vamos ver o próximo. A poderosa arma química. Seu Carlos não sabia de nada do que estava acontecendo no prédio, nem tinha a menor ideia do envolvimento dos filhos nos misteriosos acontecimentos dos últimos dias. Caruncho entregou o pé de tamanco para o detetive, que examinou atentamente o encaixe do salto com sua poderosa lente. Havia no salto minúsculos sensores, olhinhos eletrônicos ativados por algum aparelho de controle remoto. Deviam responder soltando algum gás ou produto químico, através de furinhos também visíveis a olho nu. Gaspar ia distribuir os tamancos no show. O gás atingiria os participantes do show, não haveria como escapar, e os efeitos seriam horripilantes. As pessoas ficariam todas sem pele de tanto coçar. E o pior, ninguém saberia dizer como a coisa acontecera, nem desconfiaria de que o terror entrara acondicionado em inocentes saltos de tamancos de verão. Então, toda essa investigação os meninos conseguiram descobrir. Bom, aí com esse pé de tamanco, ele entregou o detetive, que foi feita toda a análise, né? Aí o que Gaspar fez? Para ninguém atrapalhar o plano dele, ele sequestrou os dois meninos, a Ina e o Palmito, tá? Ele sequestrou e aí o pai da Ina ficou desesperado, ele mandou um bilhete, enfim, que era para ficar em silêncio e não era para ir ao show. E também o pai do garoto aqui ficou desesperado e em silêncio, sem poder falar nada a respeito dos tamancos, porque o filho dele estava correndo sério perigo, tá? Aí o que aconteceu, o Gaspar, o sequestro, né? Gaspar, o terrorista, sabia que seu Manuel Palmeira, pai do Palmito e da Ina, né, ia atrapalhar. Iam, né? Que os dois iam atrapalhar seu plano. Assim que descobrisse qual seria o golpe. E também seu Carlos Peroba podia atrapalhar sua diabólica maquinação. E aí ele tomou a iniciativa de sequestrar os meninos, a Ina e o Palmito. E quem ajudou, na verdade, os meninos foi a dona Laila. Então, eles tinham um código lá, uma comunicação dos detetives, e aí avisaram a dona Laila. E ela se vestiu toda, né, de mulher, de agente acrobata, e escalou o prédio, não é? Dona Laila, a agente acrobata,
com um tubo de spray, que era o soro da verdade, conseguiu saber de Gaspar toda a verdade e salvar os meninos sequestrados, tá? Então, a dona Laila, ela escalou, e aí com esse spray, que era o soro da verdade, ela conseguiu hipnotizar o Gaspar, e daí ela conseguiu saber onde os meninos estavam, que era lá no depósito, onde estavam os tamancos, o gato, o cachorrinho, não é? Da dona Laila, e ela conseguiu também descobrir do Gaspar, ele estava todo hipnotizado, como era que desarmava, não é? A poderosa arma química. E aí ela conseguiu todas essas informações com o efeito desse soro da verdade, né? Lá no depósito, os meninos sequestrados quase foram devorados por uma planta que seu Jacó modificou em seu laboratório. Era uma planta carnívora, assim, e aí ela quase devorou os meninos. Aí quando a dona Laila chegou, conseguiu salvar os garotos e eles foram para casa. Aí vem o cãozinho de Dona Frica não voltou a ser o mesmo. Depois da experiência do cientista maluco, depois da experiência que o cientista fez com ele, mas continuava um cãozinho dócil e simpático. O psiquiatra de animais, que era aquele amigo do detetive, improvisou uma coleira especial e todos o adoravam. O gato, não é, que era um personagem assim violento, também ele fez um tratamento com várias sessões de psicoterapia para perder a agressividade e ficou sendo o bichinho de estimação de Sumiko, tá? A mensagem aqui, além desse terrorismo e tudo, foi a experiência com os animais. Então, transformaram os bichinhos, assim, fizeram horrorosas modificações nele, mas depois, com o tratamento com o psiquiatra de animais, eles conseguiram voltar a uma vida assim tranquila e normal, tá? Aí vem aqui o finalzinho, né? Com as crianças libertas, Carlos Peroba e Manel Palmeira foram depor, né? Tudo o que sabiam para os agentes da Polícia Federal e da Interpol. O local foi interditado para a polícia realizar a operação de neutralizar as bombas gasosas, verdadeiras armas químicas, e prender a quinquilha, não é? Que é a formação de 5 bandidos, não é? Terroristas, não é? Era uma quadrilha, tá? Era composta por Gaspar, tá? Que era terrorista, um cientista que produziu gás no quartel colombiano, um sheik fanático e milionário que bancou esse trabalho, e um gênio em eletrônica, aparece o nome desse gênio poucas vezes no livro, Quisco Nakara. Seu Jacó, não é, que era esse cientista que ajudava Gaspar, tá? Com o único objetivo era apavorar os brasileiros e mostrar ao mundo o seu poder. Então,
malucos mesmos, tá? Ia provocar uma tragédia com as pessoas só para mostrar poder. Então, o livro são essas as informações mais importantes, assim. Mas você pode reler, quem já leu, né? Pode fazer uma releitura e observar, fazer a sua análise, contar a sua história. Eu peguei assim os fatos mais importantes. É claro que tem muitos detalhes, tá? Com relação a Dona Lália, com relação a Gato, tá? E com relação também a aquele cientista maluco, né? Que uma vez conseguiu ainda dar uma droga lá para o menino que entrou, conseguiu entrar. Então, há muitos detalhes ainda na obra. Esses fatos são os principais, tá? É um texto muito bom, né? Eu gosto muito da narrativa policial, assim, o enredo. Então, quem ainda não leu o livro, é de uma leitura assim acessível, você lê rápido e, e para se fazer uma análise, uma avaliação, você tem que ler mais de uma vez, tá? Mais de uma vez. Uma leitura só para fazer análise não é suficiente, não. O ideal é ler 2 vezes, tá bom? Então, eu gostei muito do livro, tá? Foi uma obra, assim, eu gosto desse tipo de narrativa, tá certo? Então, foi essa a minha observação do livro, tá? Espero que vocês tenham entendido o enredo. Então, boa tarde e até a próxima.